Tá, vamos analisar esse contexto aqui com mais profundidade. Se alguém falasse hoje para nós, povo preto, falasse assim, volta para a África, todo mundo pode voltar para a África lá, né? Vocês não precisam ficar mais aqui no Brasil. Qual tribo você voltaria hoje? A gente não sabe de onde veio, né? Isso foi apagado, é o processo de epistemicídio, apagamento, né? A morte da nossa cultura, silenciamento da nossa voz. É o epistemicídio. A gente não sabe, é sobre epistemologia, nós não sabemos para onde voltar, porque nós não sabemos ali em si de qual área nós viemos. A África é um continente enorme, pré-colonização tinha mais de 2.500 etnias diferentes, grupos étnicos diferentes. Se falasse assim, volta, a gente não ia saber para onde voltar. Né? Qual grupo, qual tribo? Não, de DNA, não, sei lá o que. Aí a gente vai ser inserido naquela tribo lá ainda, será? Entende? Então, primeiro passo. Eu vou chegar lá. Esse processo, né, da ausência da pessoa preta saber de onde vem é o despertencimento civilizatório, que gera uma sensação de banzo, uma saudade que você não sabe de onde vem, né, de você não se sente inserido na sociedade, porque a sociedade tem a estrutura do racismo, e o racismo ele existe para manter os poderes e as vantagens, né, os privilégios da branquitude. Então, o racismo é um sistema, né, inserido na sociedade, é uma estrutura da sociedade. Essa sensação de despertencimento aqui, hoje, isso é, onde nós nos encaixamos? Nós buscamos algo que seja mais próximo à cultura africana, que no caso que nós temos hoje aqui é o culto Orumilei-Fá, né, e outros cultos até do Congo, etc e tal, mas não sabemos se de fato a nossa ancestralidade tinha ligação com o Congo, ou se ela tinha ligação com o Orumilei-Fá, ou se ela tinha ligação com os povos da Gara, ou se tinha ligação com o povo Fon, né, do antigo Daomé. Todavia, entretanto, porém, quando nós nos identificamos com uma cultura, nós não sabemos, né? Até aí nós não sabemos de nada dessa cultura, nós nos identificamos e começamos a estudar, nos proporciona uma expansão da consciência, isso é, nós vamos entender os valores culturais, como é a cultura e se nós nos encaixamos nessa cultura, e aí a nossa espiritualidade, ela vai se acoplar, né, se adentrar a essa cultura a partir do momento que nós entendermos o que é essa cultura, né? Quais são as concepções espirituais. Nesse dado momento passamos a ter o Ori, quando nós temos uma identificação do que é o Ori. Caso contrário, nós temos um conceito de espiritualidade. Quando nos adentramos à cultura, dentro da cultura, essa espiritualidade se chama Ori, Emi, né? O Didi, que é a representação visível do espírito. Tudo começa a fazer sentido. Mas isso só acontece com a expansão da consciência, ok? Só quando expande a consciência, aí sim. Caso contrário, né, podemos passar a vida inteira, às vezes, buscando ali respostas, né, dentro de igrejas ou outros cultos que não necessariamente está ligado a um contexto africano. E aí esse contexto africano não necessariamente está ligado, né, à nossa ancestralidade, ok? Então, nos identificamos, porque alguém nos apresenta ou nos insere essa cultura. E aí nós fazemos uma imersão para buscar essa identidade. O culto ao Orumilei-Fá traz isso, um conceito epistemológico. Ele resgata uma identidade, isso é, de onde você veio, onde você está e para onde você vai. E qual é a melhor forma de ir? O culto ao orixá, ele proporciona o alinhamento espiritual, físico e mental através de práticas ritualísticas que são uma conexão com a natureza. Não só os ancestrais, mas sim com a natureza. E a natureza, ela se manifesta dentro do ser, que tem essa expansão da consciência, esse entendimento do que é o culto e a cultura. Sobre o contexto de incorporação, que foi até um debate há um tempo atrás, né, em um grupo. A pessoa branca incorporar. A pessoa que passou pelo processo de iniciação, ela tende a deixar a energia do orixá transbordar no seu ser. Não necessariamente a gente tem um processo de possessão como é em terras iorubá, onde, exemplo, Xangô vem e fica durante 3 dias comendo orobô e tomando, né, as bebidas típicas de lá. Tá? Então são outros processos, porque a cultura aqui na diáspora é outra.
né? Então, quando tem lá em Oió, o festival de Xangô, Xangô vem e fica durante vários dias, e é um Elegum que incorpora, né? Um Elegum principal, tem outras pessoas que se manifestam dessa energia, mas ela não fica tanto quanto o Elegum escolhido lá para ficar durante muito tempo, os 3 dias lá incorporado em Xangô. Então o processo de incorporação ele é diferente, mas ele acontece a partir do momento que fez o Idoxu e o Orixá Gum monta. Então o que acontece? 2 situações, né? A partir do momento que o Orixá Gum montar através do Idoxu, ele vai impulsionar algo que já existe dentro daquela pessoa, ou vai inserir algo que necessita naquele ser humano. E isso vai transbordar, que aí é o ato que nós temos como a incorporação, tá? Que é diferente da possessão que acontece lá em Território Urubá. Se um dia vocês puderem ver, né, vai ver uma diferença tremenda. É um processo muito mais, né, agressivo até a incorporação. Tanto é que o povo Yorubá não vê a incorporação como uma coisa boa. O processo de perder o estado da consciência, isso não é legal, tá? Então, como que a pessoa branca ou indígena, ou, né, dos povos originários aqui, eles adentram ao culto ao orixá? Da mesma forma que os povos pretos adentram em igrejas ou em templos budistas. Alguém conduz ou apresenta isso a eles. É um problema? Não é um problema. Ele se torna um problema a partir do momento que as pessoas brancas elas usam, né, dos processos, dos privilégios da branquitude, que é o sistema, né, que se estrutura através do racismo para assumir lideranças dentro de templos. Então teve há um tempo atrás, eu falei para um babalaô que ele veio procurar sobre a escola de Urubá. Eu falei, cara, você comete no seu templo, pelas fotos que eu vi aqui, um processo que chama racismo estrutural. Só tem pessoas brancas inseridas em um culto que de forma original é de pessoas pretas. Entende? Aí, né, a foto com você e o seu Oluô não dá pra ver, porque tá contra o sol. Só dá pra ver você, que é uma pessoa branca sorrindo. E o seu Luô tá na sombra ali contra o sol. Não dá pra ver quem é o seu Luô. Né? E aí, no seu templo, só tem pessoas brancas. Então, é o processo do racismo estrutural. E ele não é facilitado a iniciação ou a consulta, nada do tipo, para a pessoa preta. E aí, o que acontece nessa situação é a pessoa branca se utilizando do processo, né, da estrutura do racismo que existe nessa sociedade, que é o processo da branquitude, né? Que ela a estrutura da nossa sociedade é baseada nisso, né? Com os privilégios da pessoa branca. E ela vai para o território Urubá, tem dinheiro, se inicia, volta, tem o título de babalaô, babalorixá, coisa do tipo, e se assume a liderança dessa cultura, de forma original, uma cultura preta, e aí não facilita para a pessoa preta, ou não entende os processos raciais que existem aqui na diáspora. E aí isso sim se torna um problema, né? Porque essa pessoa branca, ela não tomou consciência racial de nada. Só quer saber sobre a prática ritualística e usa toda a prática ritualística para ganhar dinheiro. Aí isso se torna um problema. O que acontece? Durante muito tempo eu fui apresentado e o judô e o jiu-jitsu, né, vou dizer assim, que salvou parte da minha vida, né? Então, depois de muitos anos, eu assumi uma liderança, né, dentro de uma cultura a qual não me pertencia, que é a cultura do judô. Então, o judô e o jiu-jitsu, né, que não é só arte marcial. Isso é uma arte marcial pertencente a uma cultura, né, hoje, né, judô e jiu-jitsu. Então, o que eu fazia é me esforçar ao máximo para resgatar o máximo da cultura, né, para o judô e para o jiu-jitsu. Então, o idioma, né, japonês, explicar as práticas ancestrais que existiam. Então, isso não me fazia um apropriador cultural. Tá? Agora, a partir do momento que eu pegasse e falasse assim, não, na verdade, o judô, eu consigo mudar algumas coisinhas aqui, porque vai ser conveniente, etc e tal, aí sim é um processo de apropriação cultural, e eu estou, né, deturpando uma cultura que não me pertence.